histórias começam assim, no escuro. E conforme você vai mostrando as motivações dos personagens, o contexto, a essência da história vai ficando clara. E o mais importante, quando se vai contar uma história, é não ter que explicar para o espectador que história é essa. Faz com que o espectador sinta sua história. Faz com que ele se emocione como o protagonista se emociona. Como você se emociona. Quando eu comecei a pensar o Quasar, eu não queria explicar para as pessoas: puxa, veja essas duas pessoas, como a internet é bonita, como elas se encontraram, né? E ter que dizer para as pessoas que a internet é boa ou que a conexão deles é só por conta da internet. Não era bem isso. Eu quero que as pessoas sintam, vendo a Bella e o Diego se conectando, o que elas sentem quando elas se conectam com outra pessoa de outro país, de outra cidade, que muitas vezes elas não têm contato pessoal diário, enfim. Simplesmente o que eu quero fazer é mostrar o contato deles de uma forma bem natural. Então, quando eu comecei a pensar, né, será que eu vou usar uma estrutura clássica, vou apresentar os dois e tudo mais, eu decidi fazer o Quasar em 2 momentos. O primeiro deles, que é a animação que a gente vai trabalhar agora, vai funcionar como um prólogo, e depois eu vou trabalhar na animação mais completa, que vai ser o segundo momento, que é a história mesmo pontual, né? Então, essa primeira animação, esse primeiro capítulo, digamos assim, ele vai ser um momento de apresentação, se a gente fosse colocar na narrativa clássica, né? Mas não só isso, ele vai gerar uma inquietação nas pessoas. Eu quero que elas sintam, puxa, o que vai acontecer com eles a partir dali. Nesse primeiro momento, eles ainda são muito crianças. Eu vou mostrar a jornada deles crescendo juntos, né? Então, vai ser um momento em que eles se conhecem, um momento de interação inicial. E como essa interação pode ser mágica. De, tipo, às vezes a gente encontra uma pessoa fisicamente, né? E fica, caraca, eu me dei tão bem com essa pessoa. E às vezes isso acontece no meio digital também. Você começa a conversar com alguém e você fica, Jesus, como existe alguém assim? E então esse primeiro momento é pra mostrar pras pessoas isso. É pra que elas sintam o que elas sentem no cotidiano e que elas consigam encontrar uma identificação desses personagens. E a partir dali, né, que elas criem um laço com eles. A gente escuta muito falar, né, de storytelling. Então assim, melhor ser storytelling, ou que storytelling bom. E a verdade é que muita gente não sabe muito bem o que é o storytelling. Storytelling é essencialmente a forma de se contar uma história. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com o que está sendo contado. Então assim, puxa, será que essa história tem muitos pontos de virada? Será que ela tem muita ação? Será que ela tem dinâmica o suficiente, né? E a verdade é que às vezes a mais simples das histórias, você pode, assim, vou contar a história de como eu levei meu cachorro pra passear. Se você tiver um storytelling bom, se você tiver uma forma de contar história boa, levar o seu cachorro pra passear vai ser a maior aventura do ano. Então, storytelling numa animação, no cinema, pode ser feito através de enquadramentos, de que pontos da história você conta primeiro, que pontos você conta depois, o que você deixa de contar, que faz com que o seu personagem queira saber mais, queira continuar vendo. Como você apresenta o seu personagem para que ele se torne interessante. Então, muitas histórias, assim, eu gosto muito de mencionar a Pixar nesse sentido, porque eles são excelentes contadores de história, né? Eles pegam personagens que às vezes são muito simples, muito comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, o Carl de Up, ele tem uma coisa que todos nós temos, né? Que é um sonho que muitas vezes a gente não realizou. A vida vai acontecendo e a gente vai querendo fazer aquilo, mas não faz. E, poxa, quantos sonhos a gente não tem que são assim? Então, como a Pixar apresenta isso? Como a Pixar te coloca, mostra toda a vida do personagem Carl, e aí de repente ele tá lá, velhinho, numa casa que vai ser tirada dele, que ele construiu, e sem uma projeção de como ele poderia realizar um sonho sem a pessoa amada do lado dele. E quantos de nós não nos vemos nessa situação? Então, o storytelling é isso. É como você pega uma ideia simples,
identifica ela com o seu espectador, cria uma identificação com o seu espectador e conta isso de uma maneira que ele possa se colocar no lugar do seu personagem. E ainda assim ficar interessado, e ainda assim não entender por completo o seu personagem. Enfim, é um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é muito intuitivo. E a melhor forma de descobrir como criar um storytelling bom é contando histórias. Então começa a contar como foi a sua saída pra passear com o seu cachorro, ou como que você não conseguiu pegar o ônibus ontem, ou, enfim, começa a pegar situações corriqueiras do seu dia a dia e conta pras pessoas. E encontra maneiras diferentes de contar essas histórias e avalia a reação delas. Se elas dão risada, ou se elas não tá bom, entendi. Isso são sinais de como tá o nosso storytelling, né? Então, é isso que eu recomendo pra vocês. Fiquem atentos a como as pessoas reagem às histórias que vocês contam e não subestimem uma história. A mais simples das histórias pode tocar muitas pessoas.